sejam bem-vindos ao canal do Centro Espírita Seara Fraterna, aqui no nosso encontro semanal, onde continuamos juntos estudando essa doutrina que tanto nos consola, que nos conforta e que nos esclarece. E antes de assistirmos a mais um estudo, vamos à leitura de uma página, seguida de uma breve prece. A página é do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Página 22. A retribuição. Pedro disse-lhe: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus, capítulo 19, versículo 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado ciclo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa por meio da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, mais testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixastes, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. E agora, elevemos nossos pensamentos, entrando na vibração da nossa querida casa Seara Fraterna, nos preparando para mais esse estudo. Nós te agradecemos, Mestre amado, Mestre amigo Jesus, por essa oportunidade de seguirmos aqui juntos, reunidos, estudando, buscando aprimorar nossos conhecimentos. Te pedimos que possamos ter a consciência de vivenciar o seu Evangelho, espalhando a boa nova, espalhando amor, paz e luz, onde quer que possamos ir. Pedimos por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que essas vibrações possam chegar a todos eles e que eles possam sentir a sua doce presença, Mestre querido. Assim seja. E vamos iniciar o estudo dessa noite, cujo tema é Jesus e Ingratidão, que será feito pelo nosso amigo Jorge Conceição. Jorge, boa noite, seja super bem-vindo e agora é com você. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa palestra pública do Centro Espírita Seara Fraterna. Hoje o nosso tema é Jesus e a Ingratidão. E aí nós colhemos aqui algumas referências do Livro dos Espíritos, algumas passagens do próprio Mestre Jesus e também do livro Jesus e a Atualidade, psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado por Joana de Ângeles.
Então, para começar, né, já que o nosso tema é Jesus e a ingratidão, vamos homogeneizar a ideia do que seja gratidão, que eu peguei no dicionário. O conceito é qualidade ou ação de quem é ingrato, falta de gratidão, de reconhecimento. O ingrato é aquele que não aprecia devidamente os favores ou benefícios que lhe são prestados, que não se mostra reconhecida a pessoa que os presta, que revela falta de reconhecimento, revela falta de gratidão. Então é como se o ingrato fosse indiferente àquilo que está sendo feito para ele. Ele não reconhece aquilo como um favor, como uma atitude benévola, benevolente de uma outra pessoa para com ele. E aí eu trouxe então, já que como uma das nossas referências do Livro dos Espíritos, a questão 937, que a minha ideia é fazer alguns destaques do que eu considero aqui bem oportuno para a nossa palestra de hoje. A pergunta 937 de O Livro dos Espíritos é a seguinte: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amarguras? Quer dizer, receber essa ingratidão dos amigos, que sejam eles do trabalho, da família, das nossas relações, não é um traço, uma fonte de amarguras? Os espíritos dizem que sim. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo. Então, vou destacar esse pedaço aqui dessa questão. Primeiramente, receber a ingratidão realmente toca o nosso coração de uma forma dolorida. Mas os espíritos falam, você deveria lastimar, são os ingratos e os infiéis. Eles estão em pior condição. Importante a gente observar isso. Quem pratica o escândalo como de Jesus, né, o escândalo é necessário, até porque nós vivemos num mundo em que somos espíritos imperfeitos, que ainda predomina o orgulho e o egoísmo. E nós vamos nos depurando e vamos nos corrigindo, a gente vai ver isso durante a nossa palestra de hoje, em contato com o mal que o outro acaba praticando contra nós. Mas ai daquele que está praticando. Não é por isso que ele precisa praticar. Então fala, lamenta aqueles que estão agindo com ingratidão. E está falando que a ingratidão é filha do egoísmo. Olha, o egoísmo é a chaga da humanidade. Nós sabemos muito bem disso, né? E o egoísmo, ele é o oposto da lei de amor. E aí eu trouxe aqui duas referências, né, para explicar um pouquinho, né? O egoísmo, e trouxe também a figura do egocentrismo, que são parecidos, mas tem uma certa diferença. O egoísta, ele só pensa em si, tá? Ele faz as coisas apenas por ele mesmo. Ele é cego e iludido como funciona o universo, porque ele foca tanto em si que os outros que estão à volta dele ficam desfocados. Tanto que ele às vezes passa por cima da gente, nos atropela. Esse é o egoísta. Ele é muito, né? Ele só pensa, tudo que ele realiza é por ele mesmo. É visando e olhando a si próprio. A prioridade número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 é ele. O egocêntrico, que é parecido, ele é o centro das atenções. Tudo que acontece é por ele e por causa dele. Todos estão ali para servi-lo. Se tiver um sol, o sol nasceu para iluminá-lo. Se veio a chuva veio para puni-lo e para castigá-lo. Isso lembra muito aquela fase infantil, aquela fase do egocentrismo, né? E tem também uma lei distorcida sobre a conexão com as outras pessoas. Porque ele acha que todos estão ligados a ele e por ele. É como se fosse uma figura de um soberano, né? Em que todos devem reportar-se a ele, todos vivem por ele. Agora você imagina isso. Como sofrem essas criaturas, não é verdade? Sofre. Porque se você não liga para ela, poxa, fulano não gosta de mim. Se faz alguma coisa, fulano tem algum interesse em mim. Olha só, essa visão distorcida como se tudo no mundo
rodasse em volta do egocêntrico. E tem a figura do orgulhoso. O orgulhoso é aquele que se considera superior aos outros. E esses três, então, né, o egoísta, o egocêntrico e o orgulhoso, eles carregam essa ingratidão. A ingratidão é filha desses vícios morais. E é ruim porque o egoísta, o egocêntrico, o orgulhoso, no fundo, eles carregam uma necessidade. Você sabe qual é a necessidade que eles têm? É importante a gente ter esse olhar, porque, como falou ali no Livro dos Espíritos inicialmente, poxa, é uma fonte de amargura, de tristeza. Às vezes a criatura que não está muito preparada, ela fica até com ódio. Ela fica querendo, a gente vai tratar mais isso lá na frente, então eu vou ser que nem ele, também não faço mais nada. Então a gente precisa ter um outro olhar sobre o ingrato, né? Não desculpando ele por ser assim, mas tentando compreender essa ingratidão, né? Então, eles têm essa necessidade de ser amados e aceitos. Olha isso. O egoísta, o egocêntrico, o orgulhoso, eles por si só, eles não se acham suficientes. Eles não estão suficientes, eles têm lacunas dentro deles. É como se eles estivessem ocos. E eles precisam preencher aquilo ali. E como é que eles querem preencher isso? Pela atenção, pela reverência do outro. Eles querem tirar do outro, eles querem do externo querer preencher o interno deles. É uma doce ilusão. É uma triste ilusão, não é uma doce, é uma triste ilusão. Porque ninguém completa a gente. As nossas carências emocionais, nossas lacunas, elas são preenchidas por nós. O amor do outro vai me fazer bem. Mas é o meu amor, produzido por mim, é que vai me deixar pleno. O que está em volta, eu posso receber o dia inteiro. Naquele momento, vai me dar aquela sensação de satisfação. Mas a completude, ela não vai chegar, porque daqui a pouco vai fazer falta. Vai sentir falta. Então, é uma necessidade constante de ser alimentado pela energia do outro, pela bajulação do outro, pelos elogios. E aí, então, essa necessidade é tão grande que ele esquece de perceber que o outro precisa ser reconhecido, né? Então, esse vazio interno é dele. Agora, olha só o paradoxo, né? Enquanto ele quer ser servido, Jesus o que falou quando veio aqui? Eu não vim para ser servido, e sim para servir. Essa diferença já nos traz uma mensagem muito legal. Por quê? Jesus não precisava ser servido porque ele é pleno, ele é completo, ele é iluminado, ele é cheio de luz e de amor. Então ele não precisa que nós viéssemos servi-lo. Mas o que ele tinha era de tanta abundância que ele fazia questão de compartilhar. Porque o amor é assim. O amor é um sentimento que ele não se contenta de ficar só com você. Se você quer algo só para você, se você tem um irmão, uma mãe, um filho, marido, uma mulher que você não quer compartilhar com ninguém, não quer que aquela pessoa interaja com ninguém, isso não é amor. Porque o amor, ele é um sentimento que transborda e faz com que você compartilhe tudo aquilo que você tem. Então, se você é daqueles que quer preservar tudo, pessoas e coisas muito, isso, eu tenho amor a isso aqui, por isso que eu não empresto para ninguém. Não é amor. Sinto muito em dizer isso para vocês, porque o amor, ele é diferente. O amor, ele se realiza quando aquilo que você mais gosta, você cede para o outro. Isso é assim que funciona o amor. Então Jesus, ele já era pleno. Então ele não precisava da energia externa para poder se sentir bem. Ele se sentia bem simplesmente pelo fato de amar e de servir.
E observa que ele, mesmo morto, humilhado, traído, condenado à morte, abandonado pelos amigos, ele não retribuiu essa ingratidão recebida com ingratidão. Muito pelo contrário. Ele retribuiu com gratidão. Ele, em todo o processo, aquele processo terrível que foi aquela prisão dele, aquela humilhação, aquele interrogatório até a crucificação, ele em nenhum momento ele agrediu a ninguém. Ele simplesmente se colocou numa posição de que ele não precisava provar a que ele veio, ele não precisava provar que ele estava certo. Olha só, às vezes tem pessoas, a gente fala, você tem que ir lá e provar que você está certo. A pessoa, não faço questão não, porque eu sei que eu estou certo. Então não tem necessidade de eu querer convencer o outro. É diferente. A criatura que está plena, aquela criatura que está na lei de Deus, que está buscando fazer o melhor, ela não se desespera. Ela não, eu tenho que provar para o outro, eu tenho que me justificar. Isso não é necessário. Tanto que para Jesus não era necessário. Ele sabia que ele estava em sintonia profunda com o Pai, com a lei de Deus e que ele estava certo. E mesmo assim, ele, no momento da crucificação, perdoa-nos a tudo aquilo que nós fizemos. Isso é gratidão. A gratidão pelo perdão. Né? Agora, a criatura que está com falta de trabalhar internamente os seus valores que vão lhe preencher, que valores são esses? São os valores do perdão, são os valores do trabalho, são os valores da humildade, são os valores da caridade. São essas coisas que vão preenchendo a gente. Quando a gente se preenche dessas virtudes e outras, que não dá para enumerar todas aqui, a gente vai se tornando mais autossuficiente. A gente não precisa tanto da aprovação do outro, a gente não precisa tanto de que o outro nos reverencie, porque a gente está desenvolvendo em nós os valores de Jesus, que ele tanto nos ensinou. E aí, depois disso, vai vir a alegria da gente simplesmente servir. Não importando muito se o outro não agradeceu, isso vai perdendo valor. Né? Porque, no fundo, a percepção de receber ingratidão, ela é pessoal. Tem pessoas que não ligam por receber ingratidão. Tem outras que ficam profundamente magoadas. Tem outras que desenvolvem um sentimento de vingança. E aqui a gente está falando da ingratidão, às vezes de uma falta de reconhecimento. Mas esse reconhecimento, ele pode vir quando você faz alguma coisa para a pessoa e lá na frente, quando você precisa de um favor, ela não faz. Você, poxa vida, que tristeza. Na hora que precisou eu ajudei, agora que eu preciso não ajuda. Ok, a expectativa de que aquela pessoa iria te ajudar é sua. Cada um faz segundo a sua vontade. Se não quiser fazer, não é obrigado a fazer. Por que a pessoa tem que fazer? Só porque você fez para ela alguma coisa, ela tem que retribuir? Então, já está implícito aí que você fez alguma coisa não por amor, mas por interesse. Vou fazer isso porque se um dia eu precisar, eu estou com crédito e ela vai ter que me retribuir. Isso não é amor. Isso é um comércio, né? É um interesse. Você vê que Jesus, ele não fez negócio. Ele simplesmente doou, simplesmente cedeu, simplesmente amou. Então, a gente está falando aqui de uma ingratidão simples, mas tem essa ingratidão que é muito ligada à expectativa de receber algo de volta, que é algo que a gente não deve ter. Trabalhar para não ter expectativa. Ah, mas isso é muito difícil. Como é que eu vou viver sem expectativa? Exercita. Exercita isso.
muda a expectativa pela prática do amor. É assim. Deus nos ama. Ele não se frustra com as nossas imperfeições. Ele simplesmente nos dá outra oportunidade e compreende a nossa situação espiritual e nos dá outra oportunidade. E tem a lei que vai fazendo com que a gente vá se corrigindo e vá entrando assim no caminho correto, digamos assim, né? Ele sabe que em algum momento a gente vai encontrar o nosso caminho, o caminho correto, que depende de nós. E que ele respeita as nossas experiências, as nossas escolhas. E depende de nós o tempo para nós chegarmos mais rápido ou mais lentamente à felicidade. Que está dentro de nós, não é um local, um sítio, um espaço, não. A felicidade é um estado de alma. Onde quer que ela esteja, ela traduz essa felicidade. Jesus é um espírito feliz. Onde quer que ele estivesse, onde quer que ele está, ele traz dentro dele essa felicidade. Por isso que todas aquelas atitudes infelizes que nós fizemos enquanto ele estava aqui não o afetaram diretamente. Claro que Jesus, né, tem uma hora que ele deve ter sentido muito, não pelo que fizeram com ele, talvez, né? Isso aí agora é uma interpretação minha. Mas sabe quando você olha um filho, olha um amigo e vê que a pessoa está no caminho errado e que você se sensibiliza? Ai, que dor saber que aquela pessoa está optando pelo caminho errado e vai sofrer por conta daquela escolha. Isso, quando a gente ama o outro, isso realmente toca o nosso coração. Eu acredito que essa tenha sido um pouco a dor de Jesus. E não a dor dele ter sido desrespeitado, dele ter passado por essa ingratidão. Olha que diferença. É essa visão, é essa perspectiva. Agora, a criatura que está vazia por dentro, que está faltando essas qualidades essenciais para que ela seja feliz, ela vampiriza o outro. Ela suga. Então, conviver com o ingrato é uma prova. É uma prova. Conviver com o ingrato é um exercício. Poxa, mas por que eu fui premiado de conviver com um ingrato? Nós somos espíritos imortais, né? Só lembrando isso para vocês, que tivemos outras encarnações, né? E outra coisa importante, Deus não erra. Não existe erro nas leis de Deus. O estatuto divino é perfeito. E nós escolhemos ajustar as contas com aquelas pessoas ou com as situações, não necessariamente às vezes as pessoas, mas com as situações que nós mesmos criamos, embaraçamos e agora precisamos desembaraçar. Por isso que no nosso caminho tem um ingrato, ou tem os ingratos, ou às vezes agora veio uma coisa na minha cabeça. Às vezes a gente julga o outro ingrato porque o outro não faz aquilo que nós queremos. Olha, tem a ver com a expectativa? Tem. Mas também tem a ver com aquela nossa sensação de controle, que a gente quer controlar os passos do outro. E o outro não quer porque o outro tem vida própria. E aí então a gente acha uma ingratidão o outro não fazer aquilo que a gente acha que ele deveria fazer. Isso também é algo importante. Então tem as questões do passado, tem a falsa ingratidão, porque a gente está dando um peso maior. Lembra que há um tempinho atrás eu falei que a questão da ingratidão, ela varia de pessoa para pessoa. Para uns tá tranquilo, para outros pesa muito. Avalia você. Como é que é o recebimento da ingratidão para você? Como é que é isso? O que isso faz em você? O que isso te transforma? Como é que você fica por dentro? Que pensamentos vêm à sua cabeça por ter passado por uma ingratidão? De alguém querido, de um amigo? Normalmente é assim, né? Porque aqueles nossos inimigos ou adversários, aqueles a gente não consegue deixar que eles se aproximem a ponto de serem ingratos.
Normalmente a ingratidão vem daqueles nossos laços afetivos. E aí Jesus, separei uma das passagens dele, em que ele está lá no Sermão do Monte, Mateus 5:38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Oferecer uma ingratidão? Faça favor novamente. Como é que o outro vai aprender a não ser ingrato? É pelo verbo? Sim, talvez, mas principalmente pela ação. Porque é o amor que penetra os escaninhos da criatura e começa a fazer a promoção da mudança dela. Pode ser que ela não mude agora, em 1 mês, em 1 ano, não importa. Mas você está dando para ela insumos para ela pensar diferente. A outra face, pensar diferente. É isso. Então, para o ingrato, dê uma oportunidade para ele. O que é essa oportunidade? Lógico, se a ingratidão, não estou dizendo daquela criatura que te prejudica, do teu inimigo. Essa está lá no Evangelho, como a gente deve amar os nossos inimigos. Vai lá, porque isso é uma outra palestra. Dá uma olhadinha lá. Mas eu estou falando aquela criatura que não te reconhece, que não te agradece, que acha que você tem que fazer tudo por ela e ela nada por você. Faça, exercite o amor. É isso que este é o papel do ingrato na nossa vida. Fazer com que a gente baixe a nossa bola, diminui o nosso orgulho, olhe o outro como irmão, exercite a nossa capacidade de perseverança no bem e veja que tudo isso não é nada. Na realidade, a ingratidão do outro é do outro, não é minha. É ele que é o ingrato. Eu não preciso ser ingrato. Eu não preciso descer ao nível do ingrato. É diferente. Observa isso. Pensa profundamente. Me fala, se alguém tiver algum processo com você, querendo tirar a túnica, dá a capa também. Não se desgasta por pouco. Você é um espírito imortal, filho de Deus a caminho da perfeição. Vai ficar de mesquinharia porque o outro não lhe retribuiu aquilo que você gostaria que ele fizesse? Não é para retribuir, é para a gente fazer. Ninguém retribuiu a Jesus e ele fez até o final, já que ele é o nosso mestre, nosso guia e modelo, em que a gente deve se pautar, né, nos nossos sentimentos, as nossas ações. Então é isso que a gente precisa fazer. Na questão 938 fala o seguinte: as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-la à sensibilidade? Já falamos um pouco sobre isso, né? Poxa, sofrer essa ingratidão, assim, a gente se fecha, não, então não quero mais, não vou ficar insensível, porque é muito doloroso sofrer uma ingratidão. Aí a resposta dos espíritos: foi um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente feliz pelo bem que faz. Fiz o bem? Já estou feliz por isso. O outro não agradeceu. Mas isso já não é mais um problema meu. Isso já não é mais comigo. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Fiz da melhor forma possível e estou muito feliz por ter feito. Mas o outro foi ingrato. Não reconheceu. Ainda reclamou daquilo que você fez. Olha, ainda tem esse lance que eu tinha me esquecido. Ainda reclamou daquilo que você fez. Não está satisfeito. Você fez. Eu fiz o meu melhor. Fiz de coração, desculpa por não atendê-lo. É isso. Olha só que coisa legal, né? Coisa interessante que ele fala, né? Sente simplesmente feliz pelo bem que faz. Jesus sentia feliz pelo bem que faz, porque estava pleno. E a gente, no caminho da plenitude, a gente chega lá. Ele fala, bom, mas isso não impede que lhe ulcere o coração, né? Mas daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível. Então, eu agora vou ser mais frio.
para não sofrer tanto. Aí ele fala, bom, se você quiser a felicidade do egoísta, ok, você seja mais frio, né? Mas essa felicidade, ela é triste, ela não é. Né? Se aquela criatura, ela é uma ingrata, e se você está na faixa da gratidão, você vai atrair a gratidão de outras pessoas. Observa, sai do foco tudo que não está do jeito que a gente gosta, ou tudo que tem um defeito que a gente fica olhando muito, aquilo vai crescendo de uma forma que fica insustentável. Se você fixar muito no defeito do outro, aquele defeito cresce, que tem uma hora que você não aguenta mais olhar para aquela pessoa, porque você vitalizou, colocou energia naquele defeito do outro. Muda o foco. Muda o foco. Se tem alguém sendo ingrato, certamente você tem um monte de gente sendo gratos para você. Observa isso. Vai no caminho da gratidão, porque se você está na vibe, se você está na faixa da gratidão, você vai receber gratidão, porque Deus é justo. Agora, tá bom, ninguém é grato comigo. Deus é grato com você. Seu anjo da guarda é grato com você. Jesus usa de gratidão para com você. Então nós sempre temos uma gratidão, né? E essa é a faixa que a gente deve buscar. A faixa da gratidão. A faixa do amor. Então, para que a gente possa conviver com o ingrato, para que a gente possa lidar com as ingratidões, há necessidade da gente desenvolver a compreensão. Compreensão de que o outro, ele está no caminho. E que certamente nós, algum tempo no passado, também praticamos a ingratidão. Porque a gente está no processo evolutivo. Ou talvez a gente ainda pratique a ingratidão e não se dá conta. Você já se deu conta se você é uma pessoa grata? Se você reconhece? Se você agradece as mínimas coisas da vida e do dia? Se você reconhece o que o outro fez para você? Um copo d'água que ele pegou? Como é que você pede as coisas dentro de casa e para o outro? Você dá ordem ou faz um pedido? Na evangelização a gente fala das palavras mágicas. Você usa o por favor? Você agradece mecanicamente ou agradece enviando uma energia de amor para aquela pessoa que te serviu de qualquer maneira? Eu me lembro uma época que meu pai, quando ele estava encarnado ainda, que ele foi internado que ele tinha lá umas questões de saúde e ele vivia internado. E aí quando eu chegava no hospital para visitá-lo, você é o filho do Valdir, né? O Valdir é uma beleza. Eu falei, gente, o Valdir, todo mundo gostava dele, era o doente que todo mundo gostava, eu ia lá. Olha, ele tratava as pessoas com uma gratidão. Ele agradecia tudo, agradecia a todos, pedia desculpa por não incomodar. Ele era extremamente grato. Papai, olha, observava aquele exemplo dele. Gente, e aí todos gostavam dele, todos tratavam dele muito bem, não tinha como tratá-lo mal. Como é que você vai tratar mal uma pessoa tão grata assim? Então o desenvolvimento da gratidão faz isso com a gente. Faz com que a gente atraia para nós a gratidão que existe no outro. Esse é o grande segredo. E aqui para finalizar, eu trouxe no livro Jesus de Atualidade, como eu falei no início, um finalzinho, que Joana diz o seguinte: não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Não preocupa com eles não. Deixa passar. É tão rápido. Prossegue ofertando luz, sem te inquietares com a teimosia da treva. Nós precisamos cultivar luz para oferecer luz. Lembra que eu falei das virtudes e dos valores a serem desenvolvidos para que a gente possa atender ao outro? Onde acendas uma lâmpada, a claridade aí derramará dádivas. Os teus beneficiários que te abandonaram, esqueceram ou se voltaram contra ti, aprenderão com a vida e compreenderão mais tarde o que fizeram. Tristes esses ingratos.
porque eles vão ter que aprender com a vida. Porque a lei de Deus não é a lei de ingratidão, é a lei de gratidão. E todos nós, em algum momento, trilharemos esse caminho em direção ao Pai, que é o caminho da gratidão. E é certamente o egoísmo, o egocentrismo e o orgulho que a gente falou no início da nossa palestra, eles trazem dor para nós. É o caminho errado do preenchimento das nossas lacunas profundas e íntimas. Não é por aí. E isso traz a dor, né? Porque a gente está num falso, né? A gente está num falso caminho, a gente está enganado, né? Recordarão das tuas atitudes e buscarão passar adiante o que de ti receberam. Lembra da recomendação de Jesus? Ofereça a capa, né? Ofereça, se está querendo a capa, oferece a túnica ou vice-versa. Se te bater numa face, ofereça a outra, porque aquilo que você fizer vai tocar o coração dele de uma forma, mesmo que não desperte agora, não tem problema, mas você foi aquele que contribuiu para a melhora daquela alma. A gente sabe que nada do que é feito passa despercebido pela lei de Deus. Até o fio das nossas cabeças, fio de cabelo das nossas cabeças estão contados. Não é isso que Jesus fala? Não passará nenhum ceitil, nenhum centavo, nada. Então aquele gesto de amor anônimo, profundo que você fez para o outro, aquilo ali vai ficar impregnado na atmosfera espiritual dele, mesmo que ele não reconheça, mas ele vai poder usar depois. Não é, portanto, importante o tratamento que te dei em retribuição, mas sim que prossigas fazendo por eles. Ou seja, não vamos nos preocupar em receber. Isso é um trabalho do Espírito. Nos preocuparmos em dar e não em receber. Espero que essas reflexões tenham sido úteis para vocês e que tenha sido claro. Peço que a espiritualidade acolha todos que estão assistindo essa palestra. E nesse momento vou finalizar com a prece final de agradecimento. Agradecendo por estar aqui, agradecendo pela assistência espiritual, agradecendo pela oportunidade de trabalho. E que nesse momento em que vivemos num mundo ingrato, porque muitos de nós agimos com ingratidão, não importa. Que possamos olhar para frente, olhar a nossa meta, olhar a perfeição, olhar o Cristo de braços abertos nos esperando e seguirmos em frente. Obrigado, que todos os doentes sejam acolhidos, que todos os necessitados recebam um amparo segundo a misericórdia do Pai, que não desampara ninguém, e que possamos ter um dia, uma noite, uma manhã, dias de paz e de construção espiritual. E que assim seja. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem em paz.